Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, gente, semana passada eu estava falando, venho falando aí sobre algumas violências, então falamos sobre a questão dos afetos masculinos, falamos aí, esqueci a live da semana passada, mas tudo bem. Estamos falando um pouco desses assuntos relacionados a coisas que perpassam a nossa saúde de maneira geral, e aí surgiu a ideia, da gente falar um pouco sobre violências familiares. Então, é uma coisa muito ilusória a gente achar que não existe violência nas famílias, ou que não existem violências nas relações. Esse final de semana a gente conversou muito sobre isso, e uma das coisas que eu ficava perguntando para minha esposa, a gente se discutindo sobre o assunto existe algum tipo de relação entre duas pessoas que exista zero violência? Eu não sei. O Freud vai defender muitas relações por sexo, o Jung vai defender, por exemplo, as relações por poder. Como que a gente vai se equilibrar nos nossos relacionamentos nessa busca de poder. Mas olha só, quando a gente fala de violência, eu quero contextualizar para a gente continuar. Quando eu falo de violência, eu vou usar a seguinte definição, tá? A violência é quando acontece uso de força física ou poder, real ou ameaça, que resulte em lesão, morte e dano psicológicos, etc. Então, quando a gente fala que alguém viveu uma situação de violência, a gente está dizendo que aquele outro, ou quem violentou, vamos dizer assim, esse outro colocou uma força que pode ser física ou poder, quando a gente fala de manipulação, humilhação, isso não tem só a força física envolvida ali, representando uma ameaça para aquele indivíduo. Como que eu vou medir se aquela violência, então, de fato é violência? Quantas brincadeiras você já não presenciou em mesas de bares? Brincadeiras preconceituosas, homofóbicas? Que o comentário no final não, isso aqui é só uma brincadeira. Bom, você usou de um poder por um lugar que você se encontra, de um homem hétero, por exemplo, para fazer essa brincadeira, com uma conotação de uma coisa que não era real, era só simplesmente uma ameaça. A pergunta o seu comentário inocente, ele resulta em dano, morte? Ele resulta em lesão, morte ou dano psicológico? Talvez essa é a pergunta, porque olha só, quando eu faço uma brincadeira racista e eu falo, não, isso aqui é piada, se o meu comentário gerou violência no sentido de que aquilo causou dano psicológico em alguém, naquele momento o meu comportamento foi um comportamento de violência. Aí a gente fala muito isso, porque a gente vê as violências na rua acontecendo, a gente sabe que o nosso país é um país violento, mas a gente fala, bom, na família isso é diferente, porque afinal a família, o que é a família? A família é o lugar de proteção. A família é o lugar que eu sou cuidada. Um tempo atrás, gente, eu estava aqui em casa com umas amigas da minha esposa, e elas eram espíritas, e a gente conversando, e papo vai, papo vem. Surgiu o papo, a amiga dela virou e falou assim, não, porque nós escolhemos vir para a Terra. Minha esposa falou, não escolhi não. Ela falou, escolheu. Ela falou, eu tenho certeza que eu não escolhi. Eu não ia escolher daqui. E aí as duas começaram a conversar sobre isso, que ela não tinha escolhido daqui. E aí veio uma bomba pior no meio desse caminho, que é o seguinte, você não só escolheu vir aqui, mas você escolheu a sua família. Gente, nessa hora deu bug na conversa. Como assim eu escolhi a minha família? Então, olha só, vamos pegar essa representação no espiritismo. O que é a família? A família é um grupo de pessoas que eu escolhi vir juntos para uma encarnação para me ajudar a evoluir. Olha que poder que é isso. Vamos ampliar o meu contexto aqui, vamos pegar a família dentro do cristianismo, O homem, o sacerdote da casa. Então, cada lar no cristianismo é uma igreja representada por um homem que é o sacerdote, pela sua esposa,
A Bíblia fala, né? O homem vai casar com a esposa, eles se tornarão um só carne. Olha que coisa profunda, a gente está pensando diferentes religiões, trazendo para uma família um peso de um valor moral e social muito importante. Então a mulher deixa de ser dela para ser daquele homem, né? Dentro do cristianismo, na hora que ela vira um corpo só. Os espíritas escolhem a sua família lá para vir para uma reencarnação. Não sei exatamente como outras religiões vão trazer, mas o que eu quero te mostrar? Olha o imaginário da nossa cultura sobre a importância da família. A família é um lugar sagrado. A família é um lugar de proteção. A família é o lugar que você forma um outro ser humano para sair daquele grupo. Essa é a importância da família. Ok, mas e quando a violência acontece na família? A família deveria ser um lugar de evolução, a família deveria ser um lugar de construção, a família deveria ser um lugar de proteção. Mas e quando parece que essas funções se perdem e você olha para as famílias e você olha para as configurações familiares e você vê violência, 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 violência e violência? Isso vai acontecer. Vamos falar rapidamente quais são essas violências que a gente vai ver dentro da família? Eu vou falar as mais básicas, assim, as mais óbvias, rapidamente. E depois eu vou falar das menos óbvias, ok? As violências mais óbvias. Violência física. Você dá um tapa na cara da sua namorada. Você dá um murro no seu marido. Você dá um chute no seu filho. Você empurra a sua esposa. Isso é violência física. Se você faz contato físico com alguém na intenção de machucar o outro, isso é violência física. Para os pais recém-pais que talvez não saibam, vamos avisar eles. Bater em crianças é proibido, ok? Era liberado, mas a gente entendeu que isso era violência física. Então, se eu não devo bater num adulto, eu não devo bater numa criança que nem se defender ela consegue. Isso hoje é crime. Isso é violência física. Isso significa que acabaram os tapas dentro de casa? Dificilmente. A gente sabe, tanto que violência doméstica é um grande problema no país. Pelo menos registrados 130 casos diários a gente tem no país. Então, olha só, a violência física ainda está presente. O pai que bate. Isso, gente, que se eu pegar décadas para trás, a gente vai falar aqui de surras de cinto de couro, de mangueira, de vara de goiaba, de pedaço de madeira. Você ouve as pessoas assim de 30 anos para cima, muitas delas viveram infâncias de tortura, que hoje a gente não admitiria nunca. Isso é violência física. Violência sexual também está presente na família. E olha só, vamos falar uma coisa importante sobre isso. Ah, eu casei, o corpo do meu parceiro é meu. Isso não existe. Ok? Você casou, o corpo dele continua sendo dele, o seu corpo continua sendo seu. O que isso significa na prática? Mesmo num casamento, sexo tem que ter consentimento. Sexo sem consentimento é violência sexual. Você está colocando a pessoa numa situação que ela está constrangida porque ela não consegue dizer não e ela tem que manter um ato sexual com alguém sem vontade e sem um consentimento explícito. Isso é violência sexual. Você acordar de madrugada e querer passar a mão no corpo do seu parceiro para excitá-lo para você transar, a não ser que isso seja uma fantasia muito bem conversada e acordada entre os dois, mexer no corpo do seu parceiro sem autorização dele é violência sexual. Ok? Toda vez que alguém encosta no meu corpo sem que eu dê consentimento a isso, você está me violentando sexualmente. A gente precisa saber falar isso. Tem muita gente casada que vive violência sexual que não consegue nomear, não consegue falar isso. Já contei essa história aqui em outros momentos de live. Estava na faculdade, conversa ali, melhor não trazer o conteúdo, mas conversa ali 20 e poucos anos, entendeu? E conversa vai, conversa vem. E uma amiga nossa vira e fala, porque às vezes é um saco, né? Você não quer transar, e você fala, não, aí a pessoa vai lá e transa. Aí ficou todo mundo parado assim. Tipo assim, alguém precisa falar pra ela. Alguém precisa falar pra ela que se você falou não
e o seu parceiro continuou o ato sexual, isso é estupro. Vamos dar nome aos bois. Isso é violência sexual. Se você é molestado à noite, acorda, isso acontece com homens também, tá? A gente fala muito da mulher, tem homens que passam por situações de violência sexual, mas por conta da nossa cultura machista, eles não conseguem falar. Homens que são molestados à noite mesmo sem autorização dos seus parceiros. Isso é violência sexual, ok? Vamos deixar isso claro. Isso é uma violência presente nos casamentos, presente nas relações familiares, sem considerar situações de violência contra a criança, que a maioria dos casos, 80% dos casos de violência sexuais acontecem na família, ok? Na infância, acontecem na família. Então, acho que esse é um ponto importante aqui. Isso é violência sexual. Thalita, daqui a pouco eu tento voltar nisso aí, só para não perder o raciocínio. Violência verbal. Então, olha só, eu tenho uma questão aqui, a gente está vindo para níveis. Eu tô invadindo o corpo daquela pessoa sem que ela me autorize. Eu agrido aquela pessoa sem que ela me autorize. Mas a violência não para aí. O que é um outro tipo de violência que eu não preciso nem falar muito sobre ela, porque a gente identifica rapidamente como violência, que é o quê? Violência verbal. Discurso de ódio. Discurso de intimidação verbal. Gente, você que é pai ou adulto, se você vai para cima de uma criança menor que você, falando alto, a sensação que ela vai vivenciar é uma sensação de morte. O corpo dela vai sinalizar para ela que ela tá num perigo. Aí tem pai que fala assim: ah, não, eu não encosto no seu filho, mas o seu grito tá tanto medo que ele tá tomando surra sem cinto. Discurso de ódio, te odeio. Você vai ver o que vai acontecer com você. Coisas que acontecem em situações de discussão, que isso é uma violência verbal, gritos. Eu vira e mexe, eu converso isso aqui em casa. Eu tenho muita lembrança de muito grito na minha casa. Detesto grito. Meu pai, minha mãe, sei lá, um quebra-pau. Detesto, começa a gritar meu coração. Tipo assim, para. Isso é o quê? Isso é violência verbal. Quando que a gente vem para os gritos? Quando começa a se perder os argumentos. Olhe para uma discussão. Quando aquelas duas pessoas começam a não se entender, daqui a pouco, grito. Isso é violência, tá? Agora, deixa eu voltar aqui na pergunta da Thalita, porque eu acho que é importante, vamos lá. Quando uma mulher sai para um date, o homem paga a conta. A mulher se sente, às vezes, inclinada para o beijo ou sexo. Como ele paga a conta e não vai acontecer? Isso seria uma relação de poder ou isso seria mais algo da mulher em si? Então, eu acho que... Qual que é a minha teoria em relação a isso? Acho que essa é uma boa questão. Eu acho que nós nos colocamos nesse lugar. Então, acho que na sua pergunta, eu diria que o problema somos nós. Então, nós já estamos condicionadas a esse homem que faz e eu devo transar com ele. E, na verdade, isso vale para qualquer relação. A gente deveria olhar para o sexo como eu quero fazer aquilo é divertido para mim. Vamos falar disso outra live, tá? Mas se eu saio e se isso não está sendo verbalizado, vamos lá para casa? Não quero. Tudo bem. Vamos lá para casa? Não quero. Por favor, vamos, não sei o quê. Isso é importunação sexual, ok? Agora, essa sensação de obrigatoriedade, Thalita, eu acho que a gente que se põe. Acho que não necessariamente... Pode até estar veladamente na relação heterossexual, principalmente, né? Talvez culturalmente isso ainda tem uma camada de poder aqui. Mas aí eu acho que mudar isso depende do nosso posicionamento diante disso aqui, ok? Agora eu quero vamos falar das violências menos comuns, as violências mais veladas. Gente, agressão sexual, física, verbal... Essas violências aqui, quando elas acontecem, é porque já tem coisas que precisam ser revistas, precisam ser ajustadas. A gente sabe que isso faz muito mal para a saúde mental, já tem um monte de estudos mostrando o quanto dessas 3 violências comprometem o nosso estado físico e mental. Agora, existem violências que são são mais veladas, são mais disfarçadas. Mas ainda são violências familiares. Olha só,
Não sei nem se essa é tão disfarçada assim, mas eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Violência psicológica. Porque a violência psicológica, eu sinto que ela pode ter vários caminhos, né? Essa semana que eu perguntei aqui sobre violências que vocês já tinham passado, algumas pessoas responderam, e uma delas foi o burro. Me chamava de burro, me chamava de imbecil, que eu não aprendia nada, que eu era idiota. Olha só, isso é uma violência psicológica, a gente sabe. Agora, essa violência ainda é mais clássica. Hoje a gente entende que, olha só, não dá pra você ficar denegrindo, né, gente? Olha que coisa maluca. Você quase denigre a imagem da própria criança a respeito dela mesma. Você tá querendo corrigi-la. Ai, sociedade com pouca lógica, mas tudo bem. Olha só, como que essa violência psicológica ela pode ser mais sutil, o que normalmente acontece? Uma das maneiras de você violentar alguém psicologicamente são nas comparações. Obrigada, Jéssica. São nas comparações. Ah, mas seu irmão, olha seu irmão, como ele tá, não sei o que lá. Mas seu irmão, e muitas vezes a criança naquele lugar, o que que ela não consegue verbalizar? Porque ela nem entende aquilo. Então, eu não sou meu irmão, eu não sou ele. Gente, eu sou uma pessoa tímida, sempre fui. Eu sou uma criança, fui uma criança muito tímida. Comecei a falar muito tarde. Então, se você pega minhas fotos até os meus 6 anos, normalmente eu tô sentada mal-humorada em algum lugar. O início da minha infância já comecei no mau humor, pra você ver como que é a vida. Os meus irmãos, meus 2 irmãos, tanto o mais velho como o mais novo, né? Os 2 mais velhos, eles são pessoas extremamente extrovertidas. Os 2 conversam até com os postes. Os 2, em qualquer lugar que os 2 entram, eles conversam com todo mundo. Do garçom, do porteiro, não sei o quê, e puxa assunto, e conversa. Assim, tirando meu irmão que tem muitas opiniões polêmicas, isso faz as pessoas não gostarem tanto dele por conta disso. A minha irmã, por exemplo, é uma pessoa que você conhece, você quer ser amiga dela. Você terminou um almoço com a minha irmã, você fala, você quer ser minha amiga? Você terminou o almoço comigo, você fala, Adriana é uma pessoa bem fechada mesmo. Aí imagina você crescer nesse contexto, sendo comparada. E aí sabe o que é o mais doido? Passaram-se 44 anos da minha vida e eu continuo sendo diferente deles. Essa é a verdade. Eu continuo. Minha irmã vai fazer uma festa de 50 anos agora, vai fazer um aniversário de 50 anos. Tava na dúvida porque não sabia se ela ia convidar 65 ou 75 pessoas. No meu aniversário eu penso, caramba, 8 muito, deixa eu cortar alguém aqui. Não, vamos dividir o grupo para ficar melhor. 40 anos depois e nós continuamos sendo diferentes. Agora, olha só, eu entender isso enquanto adulto é uma coisa. Você fazer isso com a criança, isso é uma violência que você faz com a criança. Deixa eu te mostrar uma violência ainda mais comum, sutil nas famílias. Invalidações. Não é mais do que a sua obrigação. Já viu isso? Se fosse para fazer desse jeito, era melhor que eu fizesse. Eu acho que você não dá conta. Acho que você não consegue. E às vezes, isso é tão sutil, tão sutil. Às vezes eu fico viajando nisso. Domingo a gente saiu para almoçar. A gente foi comer aqui num restaurante perto de onde a gente mora. E a gente estava no restaurante e tinha uma menininha sentada sozinha, almoçando sozinha. Devia ter uns 8 anos. Eu fiquei olhando para ela e eu fiquei pensando, poxa, que legal. Assim, me veio várias coisas. Tipo assim, que legal que uma menina de 8 anos hoje tá sozinha, tá num restaurante, os pais confiam nela pra tá aqui. Ok, estamos num condomínio fechado. Mas fiquei olhando aquela cena daquela menina e pensando que legal que aquela menina ali, por essa idade, já tá vivendo uma certa liberdade que, por exemplo, galera da década de 80, da década de 90 não tiveram, essa é a verdade. Nisso, o pessoal veio servi-la e o menino deu uma garrafinha de suco para ela e ele falou assim, você consegue abrir? E eu fiquei parada na cena, eu fiquei olhando aquela cena, olha o que ele fez. Ele deu a garrafa, uma garrafa de suco, vira para ela e fala, você consegue abrir? Na hora eu pensei, como que ele sabe que ela não consegue? Quando eu pergunto para uma criança, você consegue fazer? Eu estou pedindo para ela avaliar a capacidade dela.
Mas quem disse que aquela criança é capaz de fazer aquela avaliação? Só que quando eu peço para ela avaliá-la, eu peço para ela duvidar do que ela sabe a respeito dela ou não. E eu senti sutilmente nessa fala uma fala de violência. Pensei, caramba, quando ele fala isso para essa menina, ele questiona essa menina, ele questiona a capacidade dela, ele questiona para saber se ela tem força ou não. E a cena continuou e aí logo depois a gente entendeu que o restaurante era da família dela, então ela estava interagindo com o primo ou com o irmão dela. E eu fiquei pensando como que aquela cena poderia ter sido diferente. Como que nessa sutileza que a gente está longe de ter, porque ninguém nunca olharia para você falar, você consegue abrir? E falar, não fala isso que você está questionando a identidade da pessoa. Eu fiquei pensando como que aquela interação poderia ter sido. Sabe o que poderia ter sido? Ele poderia ter virado para ela e falado assim, você precisa de ajuda para abrir? Olha só, se eu preciso de ajuda, é uma coisa que é mais fácil avaliar do que se eu sou capaz ou não de fazer. A verdade, gente, é que a violência psicológica ela é tão presente na nossa cultura, ela é tão presente nas nossas relações, ela é tão presente na nossa família, que nós somos violentados quase o tempo todo sem nos darmos conta de que isso está acontecendo. Eu lembro, você já estava comentando isso com uma outra pessoa, muito tímida, né? Pensa eu crescendo, menininha tímida. Quando foi na adolescência, que eu comecei a fazer um amigo, outro, comecei a socializar de leve, eu tinha muita ansiedade, eu ficava muito nervosa, eu tinha dificuldade de comer fora de casa. Então eu só comia em casa. E aí o que acontecia? Eu saía para passar o dia na casa de alguém e eu voltava para casa morrendo de fome, porque eu não conseguia comer, porque eu estava ansiosa e tal, não conseguia comer. Sabe o que a minha mãe fez comigo? Adivinha? Gente, pensar isso hoje é surreal, mas tudo bem. Sabe o que a minha mãe fez para me ajudar a resolver o problema? Me proibiu de sair de casa. Tem muitos pais que não sabem lidar com a dificuldade dos seus filhos e levam seus filhos para o isolamento social. Isso é uma violência psicológica que você faz. Tem pais, quem atende adolescente aí sabe muito bem do que eu estou dizendo, tem pais que quando o menino melhora, ou seja, quando o menino está mais saudável, quando esse menino começa a dizer não, quando esse menino começa a colocar limites, sabe o que o pai faz? Ameaça direta da terapia. Ah, mas se você não me obedecer, eu vou tirar você da terapia. O que você está fazendo com seu filho é uma violência psicológica. Você está violentando ele para o seu bem e prazer, para que ele seja o que você quer e não quem ele é. Isso é uma violência. Você isolar o seu filho porque ele não consegue, porque ele não pode, pelo amor de Deus. Ao invés de você construir o caminho do suporte, que é mais difícil, a gente faz o quê? Pá! Isso é negligência emocional que você faz com essa criança e com esse adolescente. Isso é uma violência psicológica, ok? Você quer ver uma outra violência que acontece muito em famílias? Violência econômica. Você quer ver como a violência econômica, primeiro às vezes um controla. Vira e mexe aqui em casa a gente conversa sobre juntar dinheiro, não juntar dinheiro. E o papo sempre termina no ninguém quer controlar. Ninguém quer ser o controlador. Por quê? Porque a violência econômica é real, ela acontece nos relacionamentos, principalmente quando existe controle. Quando alguém é muito controlador e controla 100% das finanças, coloca o outro em restrições financeiras. Se isso não é muito acordado, muito bem conversado, se torna uma relação de violência. Não, e aí tem pior que você falar, isso não acontece, mas é claro que isso acontece. Você quer ver uma violência econômica comum? O parceiro ou a parceira, né? Que reclama que o marido está trabalhando. Tem gente que reclama, pede para parar. Não, para de trabalhar, eu sustento. Às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer trabalhar, a pessoa quer ter o dinheiro dela. A pessoa para de trabalhar, ela tem muita facilidade dela entrar numa relação de violência econômica. Eu controlo pelo dinheiro. Quantas pessoas estão em relacionamentos abusivos, sabem que estão em relacionamentos abusivos, têm consciência disso e não conseguem sair por quê? Não tem independência financeira. O marido controla, o marido usa o dinheiro como violência econômica sobre aquela mulher, sobre aquele contexto familiar, ok? Então, a violência econômica é real. Alguém me passa meu tempo aí?
Deixa eu te falar uma violência, essa aqui eu quero falar para a gente poder caminhar para outro lugar. Mas olha só, essa violência aqui é uma violência comum, que a gente precisa falar mais sobre ela, porque a gente fala pouco. Sinceramente, talvez até hoje ela nem tenha sido considerada como violência, mas ela precisa ser considerada. É a violência cultural e estrutural. É dela que a gente precisa falar. O que é isso? A violência cultural e estrutural que as pessoas vivenciam nas suas famílias estão baseadas em discriminação por raça, gênero, orientação sexual e identidade. Se dentro do seu contexto familiar, você menina e você homem são tratados diferentes porque ele pode, porque ele é homem, isso é violência estrutural cultural de gênero. Isso é uma violência cultural de gênero. Se você vira e fala, você não pode fazer isso porque você é mulher para sua filha, isso é uma violência cultural de gênero. Você usa a estrutura machista da nossa cultura para violentar aquela pessoa, diminuir ela e dizer que ela pode menos do que ela realmente pode. Esse é um cuidado. Você quer ver uma violência baseada em raça? Acontece, gente. O meu pai conta isso. Meu pai é 9 irmãos, 11 irmãos, sei lá. Meu pai é filho de muitos irmãos aí. Meu pai é o caçula. Meu avô tinha 51 anos quando teve meu pai. Caçulinha. Quando meu pai nasceu, minha avó sergipana, meu avô cearense. Teria ali do Nordeste ali, meu sangue nordestino, meu pai nasce na Bahia. A minha avó era tão preconceituosa, ela era tão racista, os meus avós eram tão racistas, que quando meu pai nasceu, a minha avó não quis amamentar ele porque ele era escurinho demais. Imagina nascer um filho da sua barriga, que você teve com o seu marido que está deitado na sua cama. E você olha para aquela criança e fala, não, tá muito escurinho, não quero não. Olha só, óbvio que eu tô falando isso 83 anos atrás, que esse evento aconteceu. Isso é o quê? Discriminação por raça, claro. O filho branco que é tratado melhor do que a menina negra, ou mulata não, mestiça, ou a menina branca que é tratada diferente do irmão mestiço, isso é violência cultural, de raça. E a gente vive isso dentro das famílias. O racismo habita em nós. A violência habita em nós. Por isso que as nossas famílias, nós vivenciamos essas violências também. Vamos para uma outra violência sutil? Sutil. Orientação sexual. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pequena orientação para pessoas que não querem ser homofóbicas, não parecer homofóbicas, principalmente com seus filhos. Então vai algumas dicas agora para você não passar por isso. Primeira coisa, não questione a orientação sexual de alguém. Quando você questiona a orientação sexual de alguém, tudo que está saindo da sua boca vai ser preconceituoso. Posso te dar um exemplo? Você é gay? Nossa, nem parece, é tão feminina. Seu discurso foi preconceituoso nesse momento. Você é gay? Nossa, nem parece, você parece homem. Se você vira para uma pessoa que fala que é gay e você fala não parece porque você parece homem, a sua frase é extremamente preconceituosa. O nosso valor enquanto homem e mulher não está com quem nós dormimos na nossa cama, está com quem nós somos. E quando isso acontece na família, isso é violência cultural sobre orientação sexual. Você quer ver uma outra? Posso te dar mais uma outra? Eu já ouvi isso algumas vezes, não foi só uma não. Falei, Adriana, você viu isso uma vez? Antes fosse, mas já foram algumas. Eu não tenho problema nenhum do meu filho ser LGBT. Não tenho problema nenhum. Mas eu não quero, porque eu não quero que ele sofra. Então você tem problema. Porque olha só, você não querer que o seu filho sofra, primeiro você não devia nem ter sido pai, porque é impossível poupar alguém de sofrimento nessa vida, gente. Você pode ensinar ele a lidar com isso. O sofrimento vai ser porque ele vai ser uma minoria na sociedade? Pode ser. O sofrimento vai ser porque ele vai ter um diagnóstico? Pode ser. O sofrimento vai ser porque ele vai ser normal demais? Pode ser. Cacá não foi largado pela mulher dele porque ele era bonzinho demais?
O problema é quando você vem com um discurso de eu não tenho problema com isso, mas eu não quero que você sofra, por isso eu não quero que você seja. Isso você está violentando aquela pessoa. Deixa eu te dizer o que que você fala para o seu filho quando você fala isso. Eu não aceito você como você é e eu não posso amá-lo por isso. Mas se você mudar um pouquinho, quem sabe eu te amo. Essa é a verdade. Deixa eu falar uma pior. Você me permite abaixar o nível um pouco mais aqui hoje? Eu já ouvi isso algumas vezes, mas teve uma vez que me chocou. A pessoa estava me contando, a pessoa que eu conheço estava me contando que o filho era bissexual. Ah, meu filho falou que é bissexual. Ok, até aí tudo normal. Ah, você quer? Eu perguntei como foi. Não, foi tudo bem. Lá em casa ninguém tem problema com isso. A gente aceitou super bem, entendeu? Porque a vida é dele, então ele pode fazer o que ele quiser e tá tudo tranquilo. Ah, tá bom. E conversa vai, conversa vem, conversa vai. Daqui a pouco essa pessoa vira para mim e fala assim: Você sabe o que eu sonho pro meu filho? Pensei o quê? Que ele case com uma mulher evangélica bem conservadora. Eu pensei, mas a pessoa acabou de falar que aceitou que o filho é bissexual e quer que case com uma mulher evangélica conservadora? Gente, a minha cabeça tem hora que eu ouço umas coisas assim, ó, da bug. Sabe tela azul? De vez em quando, se você me ver parada sem reação, provavelmente eu tô vivenciando um tela azul naquele momento. Se eu aceito que meu filho é bissexual e ele quer viver a bissexualidade dele, então eu aceito que ele traga homem para minha casa, eu aceito que ele traga mulher para minha casa, eu aceito que ele namore os dois ao mesmo tempo. Isso é você aceitar. Agora, eu querer que o meu filho. Eu já ouvi isso também. Ah, se ela é bissexual, por que que ela não pode ficar com homem? Porque ela não quer. Porque se ela quisesse, ela podia. Olha só, tô rindo aqui, mas é assunto sério. Quando um pai, uma mãe, um primo, um irmão condena a sua sexualidade, critica, julga, faz comentários preconceituosos, não aceita o seu parceiro na sua casa, isso você está vivendo nesse momento uma violência cultural e estrutural, ok? Então, infelizmente, para além das violências físicas, verbais, emocionais, econômicas, psicológicas que a gente vive, a gente ainda tem um grupo grande de pessoas que ainda vivenciam violência cultural e estrutural. São questionados pelas suas escolhas, pais que expulsam seus filhos de casa quando esses filhos falam que eles são gays, ou quando eles são trans, ou quando eles são qualquer coisa. É uma sociedade que cancela, é uma sociedade que questiona. Isso é violência, ok? Isso é violência. Como que a gente lida com as violências? Ah, perfeito, olha só. Tava assistindo, tem que terminar esse filme. Tava assistindo um filme chamado A Última Sessão do Freud. A gente até foi atrás para pesquisar. O filme mostra que a Ana Freud era gay e que o Freud era completamente contra, era errado ou erradíssimo. A gente foi atrás da história, é verdade. Olha só, isso a gente está falando o quê? 1890, 1900 e... Vamos dar uma chance para ele mais velho ali, né? 1935. O problema é que nós estamos ainda em 2000, já estamos em 2024 e nós ainda estamos com essa mentalidade. A comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade que sofre muito preconceito e muita violência. E o problema é que a primeira violência que eles lidam é dentro de casa. É dentro de casa. Olha, eu não tenho a família mais conservadora do mundo, não. Tá meio dividido. Quando eu contei, que eu não contei só para uma pessoa, eu contei para várias pessoas da minha família, somente 2 pessoas me deram parabéns. Ah, que legal, tô tão feliz. Todas as outras fizeram comentário. Nossa, mas vai ser difícil, né? Tipo assim, eu super te aceito. Nossa, é pesado, né, esse negócio. Não, o comentário, na verdade, que é preconceituoso. Isso é violência. Tudo bem?
Essas são as violências. Como que a gente lida com elas? Como que a gente sai delas? Primeiro, você precisa reconhecer. A gente não muda nada que a gente não conhece. Essa é a verdade. Então, a gente precisa aprender a nomear. Ó, tá vendo isso aí? Fulano me chamou de louca? Isso é violência. Não, não, não. Louca não. Não sou louca. Sou louca por quê? Porque eu tô te dizendo coisas que estão me incomodando? Reconheça e nomeie o que está acontecendo. A gente precisa nomear. Até porque pode acontecer desse outro não saber. Pode acontecer que esse outro já está tão habituado a te violentar que ele nem se dá conta que o que ele está fazendo é uma violência. Então você precisa dizer, você precisa reconhecer e você precisa falar. Você precisa usar uma linguagem própria. Olha só, o que você está fazendo comigo agora é uma violência. Você, nesse momento, quando você se comporta desse jeito, você me agride por isso, isso, isso. Quando você fala, mas eu só não quero. Você quer ver? Lembrei que vou falar. Você quer ver uma outra violência que eu vejo muito, né, dentro da comunidade LGBT? Pai que corrige jeito de filho. Fala igual homem. Senta igual homem. Mas você, aí vira problema. Mas você vai se vestir igual homem? Galera, bora evoluir. Entendeu? A gente precisa entender, eu acho que tem uma mudança importante. Filho não é boneco, não, gente. Se você quiser ter um bonequinho para fazer a sua vontade, compra um robô, que daqui a pouco vai estar disponível no mercado. Filho é uma pessoa que você está se dispondo a construir um ser humano para ele ser ele, e não o que você quer. Muitas das violências que a gente vê dentro dos contextos familiares são pais que querem que os filhos sejam quem eles querem. Então, o melhor é você fazer concurso público. Então, o melhor é você cursar medicina. Não, então o melhor para você é você casar com aquela pessoa. Não, então o melhor para você. A vira e mexe eu falo isso para os meus pacientes. Os seus pais perguntaram para você com quem que eles iam casar? Eles perguntaram onde que eles iam morar? Eles te consultaram para escolher a profissão deles e o trabalho deles? Eles falam, não, 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 não. Falei, então, eles escolheram a vida deles. Agora está na hora de você escolher a sua. É a sua vida. É você que vai ter que aguentar aquela pessoa que você quer casar ou não. É você que sabe se você dá conta de ficar 8 horas fazendo aquilo todo dia. É você que sabe se aquilo faz sentido ou não. Enquanto a gente fica querendo ser quem os nossos pais querem que a gente seja, normalmente a gente está vivenciando situações de violência. Ok? Como que eu saio disso? Reconheça, nomeie, verbalize. Sinalize as consequências. Você precisa pontuar para a pessoa, olha só. Isso aqui que você fez, tá vendo? Tá vendo essa piadinha aí, não sei o quê? Não é para fazer. Teve uma situação na minha família que eu estava numa situação e o meu pai fez um comentário racista. E eu estava presente no momento. Eu virei para ele e falei, não fale isso. Falei, não fale isso. Na hora eu virei e falei, não fale isso. Ele olhou para mim e eu falei, está errado. Hoje em dia não é um termo que você pode usar mais. Ele não falou nada, ele ficou calado, Aí passou, eu não convivo tanto com a minha família, né, moro distante. Passou uma outra ocasião, ele usou o termo de novo. Eu sinalizei de novo, falei, olha só, tá errado, você não pode falar isso. Eu falei, você não pode falar isso porque isso me mostra o quanto desatualizado você tá. Você tem que sinalizar, o outro precisa sinalizar. Qual que é a questão? Tô te dando um exemplo muito pontual. E, gente, tô falando do meu pai, mas pega a sua família aí pra você ver. Nossa, quando meu irmão decidiu adotar, todos os racistas da família se manifestaram. Foi uma coisa impressionante de ver. Como que essa coisa tá na nossa vida, tá velada e ó, mudo. O problema é que não falar sobre essas coisas não significa que essa violência não se manifeste. Falei, nomeei, continua, tá me afetando, tá me violentando, continua acontecendo. Está na hora de você sinalizar as consequências daquilo. Olha só, se continuar desse jeito, então, o que vai acontecer? Tá na hora da gente fazer terapia pra gente resolver? Olha, se você gritar comigo, eu vou sair de casa na hora que você gritar. Qual que é a consequência? Entenda. Não coloque o seu relacionamento em xeque toda vez que você tiver uma briga.
mas deixe claro que existe consequência para o que está acontecendo. Qual que é ela? Eu não sei, mas tem consequências, a gente precisa saber. Esse é um caminho. Adriana, eu não consigo. Eu sei que eu tô numa situação de violência. Eu sei que eu sei. Cada comentário que vem que me atravessa, eu sei que eu tô sendo violentada. E aí, o que a gente faz? Não consegue? Não consigo. Ok. Primeira coisa que você precisa, se você não tiver, tem que ser o seu primeiro item da lista. Para você ter autonomia emocional e poder não se sujeitar a violências, você precisa de independência financeira. Essa é a verdade. Vai cuidar das suas finanças. Gente, eu tenho atendido, tido algumas conversas interessantes e tal. E esses dias eu lembrei disso, comentei isso com uma pessoa. Olha só, não sei se você já ouviu falar da Cher, que é a cantora Cher. Todo mundo conhece ela, né? Eu vi ela esses dias eu vi um vídeo dela que eu achei magnífico. Ela virou e falou assim, viraram para ela, né? E falaram, a mãe dela falou, minha filha, você precisa casar com homem, né? Você precisa casar com homem. Então ela falou, mãe, eu sou o homem. Eu sou o homem branco rico. Sou eu. E aí ela virou e falou assim, homem tem que ser igual sobremesa. Aí a repórter que estava com ela falou assim, então você não gosta de homem? Ela falou, eu adoro homem. Eu adoro sobremesa. Eu gosto demais de sobremesa. Adoro comer sobremesa, mas eu não preciso dela. Gente, sinceramente, para mim hoje um relacionamento saudável é o relacionamento que você adora estar com seu parceiro. Você adora encontrar com ele, você adora transar com ele, você adora ter uma troca com ele, mas você não precisa dele. Ele é sobremesa, ele é cereja do bolo. Só que qual que é o problema? A gente não fez isso. O que a gente fez nas nossas relações familiares? Nos tornamos dependentes. Nos tornamos dependentes emocionalmente, financeiramente. Ok? Então, precisa ser cereja do bolo. E ela ainda falou, olha, eu gosto muito de homem, mas homem é igual sobremesa. Eu adoro comer, mas se eu comer muito também me faz mal. Fica a dica, ok? Como que eu saio disso? Como que eu saio desse lugar que eu vou estar numa relação de dependência para uma relação que eu estou porque eu quero? Você precisa ter independência financeira. Esse é o primeiro ponto. Já tem independência financeira. Não sei se você viu essa semana que a Angelina Jolie deu uma declaração que ela foi violentada pelo Brad Pitt. Vocês viram isso? Que ela sofreu violência doméstica? Também não é só sobre dinheiro, entende? Ana Hickman, mesma coisa, violência doméstica, não é só sobre dinheiro. É sobre o que também? É sobre a sua autoestima, é sobre a maneira que você se vê, são sobre as pessoas que te cercam. As pessoas que nos cercam fazem toda a diferença. Para quê? Essas pessoas te jogam para cima ou te jogam para baixo? Eu lembro a primeira vez que eu decidi trocar de apartamento, ir para um apartamento para esse, fui conversar com uma amiga minha, falei, mas vou ter que pegar um financiamento. Aí sabe qual foi a resposta dela? Ela falou, você quer andar para trás ou você quer andar para frente? Quem são os nossos amigos? Quem são os nossos conselheiros? Quem são os nossos apoiadores? Quando você fala para alguém de um desafio que você está tendo, qual que é a resposta dessas pessoas para você? Vai lá que você consegue? Ou, é muito difícil, nossa. E se isso faz diferença, fortaleça a sua autoestima. Cerque-se de pessoas que vão te ajudar a crescer. Cerque-se de pessoas que vão acreditar em você, que vai estar na merda e a pessoa fala, não, você consegue sim. Vamos que você consegue. É isso. Aí você fala, Adriano, tem tudo isso. Tenho trabalhado minha autoestima, tenho buscado independência financeira e ainda assim eu não consigo sair desse tipo de violência. Se isso está acontecendo, você precisa de ajuda, ok? Então a gente precisa entender, e aí eu quero, se você não assistiu, eu quero que você assista, Bebê Rena, alguém até me recomendou aqui qualquer dia desses, atrás aí, e eu assisti, muito bom, vale muito a pena, eu recomendo que você assista, Bebê Rena.
Tem várias coisas interessantes nesse documentário, mas eu quero falar só sobre uma. Ele passa por uma situação de violência sexual, né? Com uma pessoa lá, com um cara. E ele não consegue sair. Ele não consegue sair da situação. E ele vai falar sobre isso, essa dificuldade de sair, que ele queria sair, ele não conseguia sair. Por quê? Porque quando a gente vê alguém numa situação de violência, mesmo num contexto familiar, às vezes a gente fala, por que a pessoa não sai? Por que a pessoa não sai? Tá apanhando, gente. As mulheres ainda apanham dos seus maridos. Eu tô falando de violências sutis, mas a gente é um país que a gente ainda lida, nós ainda lidamos com violência física. Nós temos praticamente 4 mulheres por dia hoje, no dia, nem sei que dia é hoje, 22 de julho, pelo menos 4 mulheres morreram mortas pelos seus parceiros, ou ex-companheiros, ou irmãos, ou pais. O número é alto de violência física que a gente lida. Aí você fala, mas por que a pessoa não sai? Imagina as outras, violência emocional, violência econômica, violência psicológica, violências culturais. Por que a pessoa não sai? Porque é difícil sair. Essa é a verdade. Então, se você tem tentado de tudo e não tem conseguido, você precisa de ajuda. Uma ajuda especializada, alguém que vai te ajudar a se empoderar, a construir um caminho, sabe? A levar a sua relação a ser uma relação com a sobremesa. Às vezes a gente precisa mesmo sentar, estar do lado de alguém, ouvir, deixar a pessoa nos questionar, pensar sobre as nossas escolhas, pensar sobre o que a gente está fazendo. Então, Adriana, não consigo sair. Peça ajuda, ok? Não procure a sua mãe. Essa é a realidade, desculpa falar isso. Eu já ouvi muitos casos de mulheres que procuram suas mães para falar de término de casamento e a mãe elogia o marido porque o marido não bate. Se o marido é bom, ele não bate. Procure pessoas que vão te ajudar a sair do lugar que você tá e não pessoas que vão te socar no lugar que você tá. Vai chegar um momento, eu quero terminar minha live agora falando isso, que é o quê? Até quando a gente aguenta, né? Eu comecei a live falando sobre isso, esse lugar sacro que a família tem, esse lugar que o homem, né, no cristianismo é o sacerdote daquele lar, representando praticamente a igreja em vida naquele mini contexto. Você tem o espiritismo falando sobre a importância dessa configuração familiar para a própria evolução das nossas almas. Olha que coisa doida. E aí eu aguento isso até quando? Até quando eu tomo tapa na cara sem ir embora do meu marido? Até quando eu escuto grito e violência e questionamentos e dúvidas e humilhação? Até quando? Né? Qual que é o limite? Ah, é família, tá? Mas qual que é o limite, né, desse grupo? Qual que é a hora de eu virar para essa coisa muito sagrada? Qual que é a hora de eu virar para um Deus que está me esfolando vivo e falar, olha só, Deus, se você é desse jeito, tô a fim de procurar um outro. Qual que é o momento que a gente faz esse corte? E eu quero usar um negócio que eu vi esses dias, porque eu acho que é essa a ideia, né? Até quando eu devo aguentar a violência? Até quando eu devo aguentar a violência da minha família? Até quando eu devo aguentar a violência nas minhas relações? A pergunta é, na verdade, não é nem até quando você deve, né? Até quando você consegue tomar veneno antes de morrer? Qual que é a quantidade de veneno que você consegue tomar sem que você morra? Talvez essa é a quantidade. Porque sabe o que nós sabemos? A violência, mesmo a sutil, a violência, mesmo aquela... Ah, tem certeza que você é gay? Porque você nem parece. Ah, mas agora, velho, vai inventar que é gay? Quantos homens passam por esse sofrimento? Sabe qual que é o sofrimento? Casam cedo, anos de casado, eu tenho um amigo meu que essa é a história dele, separou e tá com o marido dele e tal, vivendo a vida dele, mas tinha uma vida de casado, 2 filhas, se separou para casar com homem. Meu Deus, não! Então, até quando a gente tem que aguentar os limites, as amarras, as arestas,
Sem falar, então, não interessa se você é minha família ou não. Não interessa se você é o pai dos meus filhos ou não. Gente, para mim, e para mim esse tem sido o limite, tá? Que eu me faço essa pergunta e é o limite que eu tento estabelecer. A relação é boa quando ela é recíproca. Se chega um momento que ela me faz mais mal que bem, tá na hora de eu ir embora. A gente não deve se demorar em lugares que não nos cabe. E infelizmente isso também pode ser a nossa família. Ok?